Olá, somos a Cuidas, a health tech que oferece uma equipe de saúde na palma da mão de seus colaboradores. Telemedicina e atendimento presencial, um olhar constante e próximo para a saúde física e mental, orientação de saúde pelo chat, acompanhamento proativo e contínuo. Cuidas, atenção primária e tecnologia, tudo o que a sua empresa precisa. A Flash é mais que uma solução de benefícios flexíveis, com alimentação, refeição, transporte, saúde, qualidade de vida, cultura e muito mais em um só aplicativo e cartão. A Flash é mais que uma solução que dá autonomia para os colaboradores gerenciarem e utilizarem seus benefícios. A Flash é isso tudo, tudo que o RH quer, tudo que os colaboradores buscam, tudo que sua empresa precisa. Flash, liberdade é mais que um benefício. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit 2021, um evento que já é o maior evento da América Latina focado no público de RH online e gratuito. Eu sou a Jéssica Martins, para quem eventualmente ainda não me conhece, curadora e âncora desse evento desde a primeira edição. Nesse conteúdo eu tenho o prazer de conversar com a Laura, que está representando a Agora, que vai se apresentar e já já vou contar para vocês sobre o que é que a gente vai falar aqui hoje. Laura, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo que você preparou para compartilhar com a gente aqui. Antes da gente começar, vou pedir para você contar um pouquinho da sua história e um pouquinho da Agora também. Perfeito, obrigada, Jéssica, prazer estar aqui com vocês. Então quero começar agradecendo, dizendo que eu estou muito honrada em participar desse evento tão grandioso e de alguma forma contribuir para esses profissionais que eu amo muito, que são os profissionais de RH e que eu admiro, né? Então estou muito feliz e agradecida. Então vou me apresentar um pouquinho, pessoal. Meu nome é Laura, eu sou diretora de sucesso do cliente na Agora Sistemas. Eu estou na Agora desde 2010, então eu me apaixonei desde então pelo propósito da organização, né, que é desenvolver tecnologias inovadoras para os profissionais de RH, com o objetivo de empoderá-los com tempo, informações em tempo real e principalmente ferramentas para apoiar o dia a dia, né? Então, com qual finalidade de torná-los vocês cada vez mais estratégicos? Através da nossa plataforma, a gente quer facilitar o seu dia a dia, reduzindo seus custos, simplificando suas rotinas operacionais e promovendo transparência e experiência nas relações de trabalho. E quem aqui não busca eficiência operacional para ganhar tempo? Porque tempo é estratégia, né? E para quê? Para se dedicar ao que de fato importa aqui na nossa área, que são pessoas. Eu sou apaixonada por pessoas, por experiência e performance. Muito bom, Laura. Obrigada pela sua apresentação. Inclusive, você já deu mais ou menos um spoilerzinho do que a gente vai conversar, né? A gente vai falar sobre dados e vamos falar também sobre estratégia, né? Como que através de uma cultura de dados a gente consegue tornar o RH mais estratégico. E para a gente dar um pouquinho de contexto, eu quero contar um pouco de uma lógica que eu tenho construído para conteúdo de RH, que é trazer o mindset data-driven como um tema transversal dentro de People, né? Então, tanto quanto cultura, quanto liderança, o mindset data-driven, para mim, é extremamente importante a gente considerá-lo de ponta a ponta nos produtos de gente. Isso quer dizer que não há nada que a gente faça dentro do RH que a gente não tenha que falar sobre cultura, entender se está sendo relevante reforçando a cultura ou não, entender se a liderança está perto da gente, validando aquele produto que a gente está criando e o tempo inteiro pensando sobre dados. E especificamente na nossa conversa aqui, a gente vai falar muito sobre esse terceiro ponto. E aí, o que eu estou querendo dizer, né, com o mindset data-driven ao invés de people analytics, né? Quando os dados chegaram, né, em RH e a gente começou a ter uma aderência um pouco maior a isso, foi muito comum que as pessoas, né, que as empresas, que os RHs trouxessem uma pessoa de dados para dentro do time, colocassem a responsabilidade do People Analytics nela e desconsiderasse, né, toda a habilidade de lidar com dados para o restante do time. Né? Ou seja, eles fecharam ali uma pessoa numa caixinha, uma estatística, uma pessoa de People Analytics especificamente, e o restante do time. Como é que fica? Então, hoje eu defendo muito a ideia de que a gente tem que desenvolver o time de RH como um todo para entender sobre dados. Faz sentido para você que lida com isso aí
constantemente? Você acha que é um discurso que faz sentido? Muito, tá? E aí eu percebo diariamente aqui com as experiências que eu tenho que esse mindset de dados, ele está muito voltado à tecnologia. Por quê? Com a tão falada transformação digital, o RH começa a pensar um pouco mais nessa cultura de dados, né? Olhando com mais atenção os dados, começando um movimento inicial para essa implementação. Mas antes disso, é importante a gente voltar no que se começou até a gente atingir essa cultura de dados, né? A gente percebe um movimento dos RHs, principalmente das lideranças, olhando para que, de fato, a transformação digital venha para automatizar as rotinas operacionais. É aí que o RH começa a entender que ele precisa se livrar, né, no sentido bom da palavra, dos processos manuais para que ele seja estratégico. E aí se começa a implementar uma cultura de automatização das suas rotinas. Com isso, o RH tem mais tempo para pensar em dados. E aí começa uma vertente de implementar isso de forma centralizada, ou numa pessoa, ou cria-se um departamento, ou se terceiriza uma célula para que alimente dados, mas a gente entende que é uma implementação não tão eficiente, né? Por quê? Porque a gente entende que é importante que essa cultura, esse mindset de dados, ele já seja intrínseco na estratégia da organização, para que aí a organização se multiplique isso internamente para todos os colaboradores e pensando em RH, para todos os RHs, né, para todos os profissionais daquele departamento. Então, é importante que culturalmente esse mindset esteja vindo da organização como um todo, e aí sim a gente tenha uma área transversal que pense unida em cultura de dados, e não especificamente uma área. Então faz total sentido esse teu mindset. A ideia é trabalhar de forma transversal e não centralizada, departamentalizada, porque eu não tenho eficiência, eu não escalo e eu não trago dados estratégicos para a organização. Muito bom, Laura. Vocês fizeram uma pesquisa, inclusive, que mostra um pouco aí de como né, que os profissionais de RH eles estão usando os dados a seu favor. E eu queria que você compartilhasse um pouco desses insights com a gente. Claro. Para responder essa pergunta e para trazer esses insights, eu vou precisar de um apoio aí dos slides que a gente trouxe aqui para complementar esse nosso bate-papo, tá? Então, é importante que eu fale um pouquinho da pesquisa. A gente aplicou essa pesquisa a mais de 330 empresas. A gente teve aí um recorde grande de respostas, 327 pessoas responderam à nossa pesquisa, sendo 68% delas, de fato, heads de RH, né? Pessoas que, de fato, estão olhando para a estratégia de pessoas dentro da organização, né? E o objetivo da pesquisa era, de fato, entender como hoje as empresas estão trabalhando relacionados à estratégia, dados e tecnologia. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi o quanto a empresa considera que seu RH é ativo e participa das decisões estratégicas da organização. E aí é importante a gente olhar para números, né? Olha que interessante, Jéssica. 6,7% não participa nada, então eles consideram que não participam da organização. 21%, quase 22%, pouco. Então, eles estão muito pouco inseridos na organização. E 34% de forma regular. Então, se eu for pegar, né, o 1, o 2 e o 3, que mostram aí uma ineficiência, né, nessa participação, a gente já tem aí um grande número para analisar que eu ainda tenho os RHs não inseridos de forma estratégica, né? Agora, alto, né, o pessoal que se considera que faz já parte da estratégia e decisões estratégicas da organização, eu tenho 22%, e que acha que totalmente já está inserido nas estratégias da empresa, eu tenho 15%. O que nos traz isso? A gente começa um movimento tímido, mas a gente identifica que ainda é incipiente, que a gente ainda percebe que a coisa ou está muito centralizada, ou está muito departamentalizada, e de fato o RH ainda está com um movimento muito operação e não estratégia, né? A segunda pergunta que a gente trouxe foi que eu vou fazer um link entre elas, quanto a gente classifica, né, as empresas classificam a importância do uso na tecnologia no RH, se elas estão fazendo uso da tecnologia no RH. Então, olha que bacana, tá? Daí eu já vou fazer um link entre as três perguntas.
Os RHs das empresas entendem que não existe nenhuma utilização, ou seja, os processos ainda são manuais, tá? Quase 29% entende que faz muito pouco uso e 42% regular. Então, sugere que ainda se tem tempo dedicado às rotinas manuais, né? O que faz com que a gente tenha pouco tempo para ser estratégico. Então, tá aí o link entre as duas, né? Já, 3,4% acha que faz total uso de tecnologia na sua gestão e alto, 17,7%. Então, de novo, são ainda as operações manuais, deixando que o RH não tenha tempo para pensar o que de fato é estratégico. No próximo slide, eu vou trazer a resposta da terceira pergunta, que também estão relacionadas, né? Como que as empresas, os profissionais, classificam o uso de indicadores, né? Se eles estão usando indicadores para gestão. Olha que bacana, gente. 10,4% não usa nada de indicadores, 20,8% muito pouco, e básico 38,2%. Então a gente sugere ainda, e só fortalece que a gente tem 3 coisinhas que precisam andar juntos, né? O RH participando da estratégia da organização quanto cultura, o RH pensando em automatizar as rotinas manuais dentro da organização para que se libere tempo para trabalhar no que é estratégico, e aí sim eu conseguir entregar dados inteligentes para minha organização. Então, acho que com essa pesquisa, fica bastante evidente que tem um mundo de oportunidade aí para a gente transformar de fato essa área que eu considero muito estratégica para a organização. Laura, eu fico desesperada de ver esses dados, você acredita? Porque, na verdade, assim, existe o lado bom e o lado ruim, né? Para gente que é conteudista, trabalha com educação da área de RH, acelera a carreira da área de RH, eu particularmente, pessoalmente, fico muito feliz de entender que a gente tem um campo muito fértil para desenvolver e que a gente está aqui para ajudar as pessoas a entenderem a importância de tudo isso, né? Por outro lado, eu fico pensando, gente, o que acontece que a gente não está ali já entendendo e trazendo tecnologia para dentro da nossa área de RH, usando os dados e aproveitando de tudo aquilo que o mercado está trazendo para a gente há pelo menos uns 4 anos, né? Há 4 anos eu falo sobre inovação dentro do RH, falo sobre tecnologia, e foi quando surgiu um boom de HR Techs, né? Não é o caso de vocês são mais antigos, mas surgiu um boom ali, ou seja, um mundo de oportunidades a gente não está aproveitando. O que na sua visão está acontecendo que o RH ainda não se tocou que ele precisa trazer essas tecnologias para dentro de casa? Você acha que tem a ver com a percepção, às vezes, de alto valor agregado financeiro? Às vezes acha que é muito caro e não consegue fazer conta e justificar para a empresa que vai valer muito mais a pena contratar uma tecnologia do que continuar fazendo do jeito que está fazendo? Eu acho que sim, Jéssica. Eu acho que é difícil para o RH mensurar, né, o tempo que ele perde, né, ou seja, quantificar esse tempo que ele perde hoje com essas rotinas manuais para justificar a implementação de uma plataforma ou de uma funcionalidade ou de uma tecnologia de ponta que venha apoiar no seu dia a dia de gestão. Então fica mais difícil para o RH mostrar o custo-benefício da implantação da tecnologia. Além do que, a gente tem líderes aí muito, muito dedicados a mostrar alguns dados que são ineficientes. Então, construção através de planilhas e deparas, enfim, o mundo de dados que o RH tem, que às vezes eles não são nem utilizados, às vezes só para cumprir tabela ou somente para cumprir auditorias, e não estão ligados de fato à estratégia. Então hoje é difícil por não ter dados e não quantificar esses dados. O apoio ao investimento, mostrar, defender para uma alta gestão, o quanto que eu posso ganhar de tempo melhorando a minha eficiência operacional através da tecnologia. É ela aliada à gestão. Porque eu preciso ter tempo para desenvolver pessoas, para trabalhar um headcount atrelado a uma estratégia, para analisar o índice de felicidade do meu time, porque time feliz produz mais e traz mais resultado para a organização, e às vezes eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu também não consigo quantificar essas horas que eu estou aí envolvida em trabalho operacional. Então, eu concordo muito com você. E um ponto que é importante de se observar, que a gente está falando aqui desde o início sobre uma cultura
de dados. A gente não está falando dele isoladamente, ou seja, como é que a gente traz o dado para dentro da nossa cultura, né? E aí é de ponta a ponta, não é só dentro do RH. Mas dá para criar uma mini cultura, né? Dá para criar uma tribuzinha ali dentro do RH, se a gente não conseguir engajar todo mundo, e ser o exemplo, né, de utilização de dados dentro do RH e protagonizar e levar essa bandeira para que se torne, de fato, um dos pilares ali da cultura. Perfeito. E aí, pensando em cultura de dados, né, Laura, assim, o que você pode trazer para a gente de forma prática de benefícios de se construir essa cultura? Concordo muito com o que você fala, e eu trabalho muito aqui internamente com comitês. O comitê da cultura de dados, da experiência, né, da usabilidade. Então, a gente vem praticando a questão do comitês, os comitês de agentes de mudança, né, que não necessariamente precisa começar da alta gestão, né, a gente pode ser o transformador dessa cultura. Então, com benefícios aí, pensando em benefícios, antes de falar de benefícios, eu queria falar um pouquinho dos indicadores que o RH vem usando ainda, para mostrar o quanto a gente pode crescer a nível de gestão, né? Se a gente olhar também um pouquinho no que a gente pesquisou, os indicadores que os RHs vêm coletando ainda são aqueles indicadores habituais, né, aqueles do passado, que são avaliação de desempenho, turnover, o clima, recrutamento, seleção e custo de folha de pagamento, né, que são indicadores que provavelmente todo mundo trabalha. Mas esses são os top 5 aí que são coletados hoje, de acordo com a pesquisa. E pouco se vê, tá? ROI de treinamento, né? Índice de reclamações trabalhistas, custo de treinamento por colaborador, índice de felicidade, algo relacionado à frequência, produtividade e assiduidade dentro da organização. Então, é importante ver como a gente ainda está olhando para dados básicos, né, e não estratégicos. E qual que é o benefício dessa cultura de dados hoje? Ter essa cultura de dados, principalmente ligada à estratégia da organização, me faz contratar melhor, então tem uma política de headcount melhor, me faz reter talentos, se eu consigo olhar para dados como, por exemplo, o índice de felicidade, me faz planejar, de fato, um T&D, né, treinamento e desenvolvimento, alinhado ao que eu quero quanto propósito, me faz avaliar a performance da minha equipe, identificar as falhas nos meus processos ou nas minhas contratações e, principalmente, uma coisa que eu gosto muito é cap table, aqueles custos invisíveis, tanto seja operacional, então eu preciso avaliar qual que é o custo da minha operação de fato, como o custo de uma contratação errada, de manter um colaborador que não está feliz, né? Então eu gosto de trazer a performance, o custo invisível que está intrínseco a não ter uma cultura de dados. Com ela, com a implementação dela, através desse comitê e atrelado à estratégia, você vai conseguir identificar os custos invisíveis da sua operação, que são tão importantes porque com eles eu consigo reinvestir em talentos, em treinamento, então eu olho de fato e invisto em pessoas, que é o que é mais importante para a organização. A organização sozinha ela é só um mero CNPJ. A nossa organização são formadas de pessoas. Muito bom, Laura. Eu acho que esse é um convite muito direto para a gente conseguir repensar um pouco os dados que a gente está usando, né? E quais indicadores a gente está gerando e, enfim, usando no dia a dia. Eu vejo muito, mas é muita gente falando assim, qual que é o índice de turnover na sua empresa? Beleza, gente, eu, Jéssica, já medi isso por muitos anos na minha vida. Mas qual que é a referência de fato, sabe? Às vezes a gente está usando ali a referência daquele segmento, que é o mesmo segmento que a gente, mas será que eventualmente aquela empresa não tem características muito específicas que faz com que aquele dado que ela está te apresentando sofra essas consequências? Será que o contexto dela é o mesmo que o seu? Será que a cultura dela é a mesma que a sua? Será que as características da liderança que fazem com que as pessoas queiram ficar ou não queiram ficar, no caso do turnover, por exemplo, são as mesmas que as suas? Né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar muito mais para dentro de casa, para os dados que a gente está gerando, para os insights que a gente precisa levantar, porque é estratégico para o nosso negócio e parar de ficar pegando referências para serem usadas. Referências não são para serem usadas, elas são para nos inspirar. A gente pode até perguntar, pode até entender, para a gente conseguir ver um cenário de modo geral, mas não quer dizer que a gente vai ficar usando isso no dia a dia para nos balizarmos e dizer se a gente está bem ou se está mal
com relação àquele indicador, né, Laura? Perfeito. E te complemento mais. Aqui a gente tem experiências diárias, né? A gente presta uma consultoria de entrega de valor, onde a gente analisa de fato e apoia os nossos clientes a identificar o que faz sentido para a organização deles e não trazer mais do mesmo. Então vamos pensar no indicador aí de absenteísmo, né? Que são indicadores que a gente olha referências de mercado e às vezes aplica a regra nua e crua, né? Algumas organizações, por exemplo, utilizam ou não trazem para o indicador de absenteísmo férias, por exemplo, né, ou uma licença curso, né, treinamento. Então, a gente, com a tecnologia, a gente consegue automatizar as regras específicas da organização e olhar para aquilo que de fato é importante. De fato, eu vou analisar aquele indicador olhando de fato para que ele está me mostrando, né, e não só para cumprir tabela, né, como você mesmo disse, aplicar a regra que vem lá, né, nos Googles que a gente dá, ou que a gente busca de mercado. Então, é de fato entender o negócio, trabalhar com os dados pró ao negócio. Muito bom, Laura. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse sobre uma pergunta em específico que vocês trouxeram ali na pesquisa, que fala sobre quais são as barreiras para o RH desenvolver novos projetos, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho para a gente entender o que acontece na hora que o RH leva o projeto e acaba que não acontece, né? Não consegue implementar. Também para essa pergunta e resposta aqui, eu gostaria de puxar um slide para mostrar aqui para vocês quais são essas barreiras, né, de acordo com os próprios personagens da pesquisa, que são os profissionais de RH. Então, de acordo aí com a maioria das pessoas que responderam, a cultura, e aí entra tudo o que a gente conversou aqui nesse nosso bate-papo, é que não valoriza, né, então falta o engajamento da cultura para essa cultura de implementação de dados. Outra, né, que é a segunda ali, a aprovação e envolvimento da alta gestão, da diretoria. E terceira, falta de tempo por questões operacionais e burocráticas. E aí eu gostaria de voltar lá no começo, quando eu comecei dizendo que se eu não tenho tecnologia para me ajudar, né, principalmente a desburocratizar os meus processos e me gerar tempo, eu não tenho nem tempo de envolver a minha alta gestão e nem de ser comitê de mudança para melhorar e criar uma cultura de dados dentro da organização. Então, eu entendo que as três, elas estão diretamente proporcionais. Então, começo dizendo que trabalhar principalmente o fator liderança, cultura, engajamento, nem que seja começando pelo RH e não dependendo da alta gestão, porque hoje nós somos líderes de nós mesmos, né? Nós somos, o empoderamento se fala muito, então a gente é empoderado para mostrar o quanto importante é, e vender isso, motivar, engajar a alta gestão para que ela nos aprove, nos envolva e principalmente valide nossas contratações de tecnologia e principalmente encabece os projetos de cultura de dados. Mas, além disso, eu preciso da tecnologia, porque eu preciso ter tempo, né, para que eu mostre tudo isso, todos esses benefícios para a gestão. Então, acho que elas estão totalmente relacionadas e uma é consequência da outra. Não sei se você concorda comigo aí, Jéssica, com essa observação aqui, com esse insight que eu trouxe agora. Concordo plenamente. Eu acho que quando a gente traz para a consciência quais são as barreiras, né, obviamente a gente está falando de uma pesquisa, né, de uma maioria, de uma amostra, né? Mas a gente sabe com certeza que esses são, de fato, os principais desafios do RH, e quando a gente traz isso para a consciência, ao invés de a gente ficar dando murro em ponta de faca, é melhor a gente começar a tratar todas essas coisas, né? Se a questão é a cultura, então como é que a gente vai fazer isso funcionar, né? E a gente começar a cuidar disso antes de ficar tentando levar novos projetos e se frustrando com relação à entrada deles, né? Eu acho que isso é ser estratégico, né, Laura? Eu acho que a gente ficar tentando levar projetos sabendo que a gente tem dificuldades com relação a isso, não vai funcionar, né? Mas tentar tratar isso, eu acho que isso que passa por ser estratégico. Você concorda? Concordo plenamente. E uma coisa que a gente acredita muito aqui é que o RH é estratégico e humanizado, né? Porque eu acho que
H do recursos humanos é o H de humano, então a gente não pode tirar o lado humano de dados, então eu acho que eles trabalham muito bem juntos, né, e dados humanos, eles são possíveis, né, então a gente tira a subjetividade da coisa também, mas a gente acredita muito aqui dentro e no nosso segmento, no que a gente vem fazendo pelas empresas hoje, Jéssica, é que o RH estratégico, ele tem o poder de transformar empresas e principalmente pessoas, e é transformar no sentido tecnológico, sentido da capacitação, sentido do treinamento. Então, a gente acredita muito nisso, o poder de transformar pessoas. Então, buscar, de fato, esse mindset de dados, de RH estratégico, ele vai ter o poder de trazer performance, resultado, experiência nas relações de trabalho e principalmente nas relações empresariais. Então, a gente acredita fortemente nisso. Perfeito, Laura, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conteúdo que você preparou e compartilhou com a gente aqui no dia de hoje. Antes da gente encerrar, eu acho que a gente já falou muita coisa, né? Já fez vários fechamentos aqui, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo, né? Talvez um resumo de tudo isso que a gente falou aqui e também deixasse como é que as pessoas podem encontrar tanto você, né, para continuar esse papo, pegar alguns insights aí contigo, quanto agora também. Faço então um resumo aqui da nossa conversa, que para mim foi muito gratificante, e agradeço o momento e de alguma forma poder contribuir com todos vocês aqui. É uma honra estar aqui, falo novamente. E a mensagem final é: trabalhem em suas organizações, principalmente iniciando da avaliação do que hoje eu faço de forma repetitiva, se alinhem à tecnologia, demonstrem isso para a alta gestão, mas não esqueçam da cultura. A cultura é o mais importante. Ela é transversal à organização, principalmente uma cultura estratégica. Então, é o RH participando da estratégia da organização, o RH entendendo do planejamento, qual que é o objetivo final da organização, o que a organização quer conquistar, tanto a nível de experiência, e como a nível de dados e performance, ou seja, indicadores financeiros, porque o RH, ele tem esse poder, transformar pessoas e organizações. Se vocês querem saber como a gente faz isso através das nossas plataformas, entrem em contato conosco através do nosso site, então agora sistemas.com.br, ou encontrem a gente também nas redes sociais, né? No Instagram é @agora, no LinkedIn é Agora Sistemas. Então, a gente vai estar aqui para apoiá-los aí a ganhar tempo, que tempo é estratégia, para aquilo que de fato é importante, RH estratégico e pessoas. Obrigada mais uma vez, gente, contem conosco. Muito bom. No LinkedIn você tá como, Laura? A gente está mandando aqui no chat também, mas só para a gente reforçar. Tô Laura Pacheco Gomes, tá? Obrigada, muito bom, gente. Novamente, obrigada. E, pessoal, obrigada. Nos sigam nas redes sociais, tanto as minhas redes sociais estão aqui, quanto a do TD, do RH Summit, da Laura, da Agora também. Então, fiquem à vontade. Eu espero você no próximo conteúdo. Tchau, tchau.